A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 3 com o seguinte tema: o avivamento no Novo Testamento. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João 4,10. Verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Leitura bíblica em classe, João capítulo 4, versos de 7 ao 15. Nesta lição veremos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento, começando pelo poderoso ministério de nosso Senhor Jesus Cristo e indo através dos apóstolos e dos escritos do Novo Testamento. Encontramos o maior e o mais abrangente avivamento de todos os tempos. Desde os dias de Cristo até hoje, o mundo se encontra sob a influência do mover de Deus que começou no primeiro século, conforme veremos a seguir. Ponto de número 1. O avivamento nos evangelhos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, aos Hebreus capítulo 1, verso 1. O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Por meio de Cristo, os crentes foram ligados ao mundo celestial e foram feitos participantes da vocação celestial através do caminho da fé. O avivamento em João. O Evangelho de João é o santo dos santos da revelação de Cristo entre os homens. Ele fala da divindade de Jesus e, para muitos, é o livro mais amado de toda a Bíblia. João narra o lado espiritual da vida de Jesus, enquanto os sinóticos dão mais ênfase ao lado histórico da pessoa de Cristo. Podemos notar a singularidade desse Evangelho em várias leituras. Somente João relata os grandes discursos sobre o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, como também os fatos e palavras de Cristo na última ceia. 6 grandes milagres relatados por João não se encontram nos sinóticos. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Essas palavras de Jesus resumem a sua missão redentora. Somente Ele tem a água viva que pode restaurar o homem espiritualmente e emocionalmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. João deixa claro o propósito do seu evangelho quando escreve: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, verso 31. João escreveu para consolidar os fundamentos da fé, de modo que os crentes continuassem firmes e tivessem plena comunhão com o Pai e com o Filho. O avivamento em Mateus. Muitos consideram o Evangelho de Mateus como o livro mais importante da Bíblia. Ele é o elo que liga o Velho Testamento ao Novo Testamento. É a porta de entrada à Nova Aliança. O livro foi escrito por um judeu e primariamente para judeus, a fim de demonstrar que as palavras dos antigos profetas de Israel estavam se cumprindo naqueles dias. Mateus mostra-nos, logo no início de seu evangelho, que em Cristo cumpriram-se fielmente todas as profecias do Velho Testamento concernentes ao Messias prometido, o Rei de Israel e o Salvador do mundo. O avivamento anunciado por Mateus se destaca principalmente no anúncio da chegada do reino. As expressões reino dos céus, reino ou reino de Deus se repetem mais de 30 vezes no texto. Jesus Cristo é apresentado como o principal representante deste reino. O avivamento em Marcos.
O tema do Evangelho de Marcos foi expresso nas seguintes palavras: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Jesus é apresentado como servo fiel e laborioso. O Evangelho de Marcos é o mais cronológico, ou seja, os eventos são registrados seguindo uma ordem certa. O avivamento em Marcos foi especialmente expresso na ação e no dinamismo de sua narrativa. A palavra grega eutis, traduzida para logo, imediatamente, sem demora, foi usada mais de 40 vezes neste evangelho, conforme lemos. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia, e logo saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se juntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Marcos capítulo 1, verso 28 a 34. Muitos historiadores e teólogos acreditam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Muitos consideram este Evangelho como a narrativa primária de informações sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a história, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. O avivamento em Lucas. O Evangelho segundo Lucas é a narrativa mais completa da vida de Jesus, que veio até nós proveniente da era apostólica. O avivamento em Lucas é visto principalmente em seu especial cuidado de fazer uma descrição completa da vida do Salvador. Desde o seu nascimento até a sua ascensão, muitos detalhes são acrescentados na narrativa de Lucas. Nos dias de Lucas havia muitos relatórios fragmentários sobre a pessoa de Jesus, mas para ele isso não era suficiente e decidiu então escrever um evangelho com as informações mais detalhadas possíveis sobre o ministério do Salvador. Segundo informes da tradição, Lucas passou 2 anos inteiros entrevistando várias testemunhas pessoais de Cristo e de suas obras antes de escrever o seu evangelho. O estilo de Lucas é elegante e seu vocabulário é rico. Somente Lucas fala da infância de Jesus. Verdadeiramente, Lucas se tornou um instrumento hábil nas mãos do Espírito Santo para dar à igreja essa joia que é o seu evangelho. Lucas registrou 20 milagres e 32 parábolas em 1150 versículos. Destes, 586 recordam as palavras de Jesus. Lucas encerra o seu evangelho transcrevendo as palavras do Senhor sobre a vinda do Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Ponto de número 2. O avivamento nos Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos são 2 volumes de uma só obra endereçada a um homem chamado Teófilo. O Evangelho foi o seu primeiro tratado a respeito das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O segundo foi o seu relato em Atos, sobre o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. A pessoa do Espírito Santo é proeminente em toda a narrativa de Atos. Seu nome é mencionado cerca de 70 vezes. O avivamento na igreja primitiva. Lucas dá início ao livro de Atos dos Apóstolos a partir dos fatos que precederam a ascensão. As palavras do Senhor Jesus sobre o Espírito Santo remetem o leitor para o final do Evangelho. Conforme lemos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, versos 4 e 5. As palavras de Cristo, neste ponto, tinham a intenção de preparar os discípulos para o maior avivamento da história. Tratava-se do cumprimento da promessa do Pai, mencionada desde o Antigo Testamento, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, Isaías 32, 15. A presença do Cristo ressurreto entre os discípulos fez reacender o nacionalismo e a esperança de um reino para Israel. Ainda pensavam em termos locais e terrenos. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Em resposta, Jesus disse solenemente: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com esta resposta, Jesus fez com que erguessem os olhos para ver todas as nações. Era necessário que eles confiassem nos desígnios de Deus para dirigir os acontecimentos futuros. Ao invés de pensarem apenas na nação de Israel, os discípulos tinham que pensar em todas as nações da terra. A condição para cumprir esta missão de ser testemunha até os confins da terra dependiam da obediência a Cristo, que disse que esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém, a metrópole da nação judaica, e termina com o Evangelho em Roma, a grande metrópole e capital do Império Romano. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versos de 1 ao 4. A partir desse evento, todos os acontecimentos do livro de Atos foram dirigidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Lucas registrou os novos enchimentos do Espírito Santo, Atos 4, verso 8, verso 31, Atos 6, verso 5, 9, 17, 11, 24, 13, verso 9. Registrou o pecado contra o Espírito Santo, Atos 5. O Espírito Santo e os samaritanos foram registrados no capítulo 8. Felipe, guiado pelo Espírito Santo, no capítulo 8, verso 29. Cornélio e sua casa recebem o Espírito Santo no capítulo 10. A chamada de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo está em Atos 13. O concílio de Jerusalém promovido pelo Espírito Santo em Atos 15. Paulo é guiado pelo Espírito Santo na obra missionária a partir do capítulo 16. Os discípulos em Éfeso recebem o Espírito Santo, capítulo 19. O Espírito Santo revela os incidentes na vida de Paulo, capítulo 20. Bispos e pastores são indicados pelo Espírito Santo, capítulo 20, verso 28. Pedro concluiu o sermão do Pentecostes dizendo aos seus ouvintes que a promessa do Espírito Santo fora dada a todos que humildemente se voltassem para Deus, conforme lemos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, 38 e 39. Ponto de número 3. O avivamento nas epístolas
e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas. Depois de convertido, Paulo se tornou o grande mestre e doutrinador da igreja. Dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 foram escritos por este único homem. Paulo foi o instrumento de Deus na condução de um grande avivamento. Tanto as suas epístolas, quanto a sua presença como pregador e mestre, exalava a presença de Deus. Na mais perfeita expressão da palavra, Paulo ministrava a plenitude da bênção do Evangelho, conforme ele mesmo declarou: e bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 29. Lucas complementa: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Atos 19, 11 e 12. Os ensinos de Paulo sobre a justificação pela fé, a identificação com Cristo crucificado e o viver no Espírito são as garantias para um avivamento permanente na vida do cristão. Nas epístolas gerais ou universais, o conjunto de epístolas as quais chamamos de gerais ou universais é composto pelas seguintes epístolas: aos Hebreus, Tiago, as 2 epístolas de Pedro, as 3 epístolas de João e Judas. Cada uma dessas cartas foi escrita em resposta a algum problema ou pergunta apresentada pelos leitores. Não são apenas coleções de preceitos bíblicos dados por homens de Deus a grupos de cristãos necessitados. São ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo, dados à igreja de todos os tempos, a fim de manter o avivamento permanente no meio do povo de Deus. As epístolas gerais nos ajudam a compreender a experiência da igreja do primeiro século no seu crescimento e integração, e constitui importante elo entre as epístolas paulinas e o Apocalipse. No livro do Apocalipse, o Apocalipse é a grande e digna consumação das Escrituras. Assim como Gênesis é o livro das primeiras coisas, Apocalipse é o livro das últimas coisas. Os evangelhos revelam o Cristo humilhado, o Apocalipse, o Cristo glorioso. Os evangelhos revelam o Cordeiro de Deus que morreu pelas mãos dos injustos. O Apocalipse, o leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro e julgar os pecadores. O Apocalipse é o livro que provê um esboço profético do curso da história da igreja desde o período apostólico até a sua transladação para o céu e também dos juízos subsequentes que hão de sobrevir ao mundo. O avivamento do Apocalipse está expresso em suas notas de redenção e de triunfo. A obra do Calvário terá o seu prosseguimento através da pregação do Evangelho até a consumação de todas as coisas no dia do Senhor. Tudo que foi corrompido pelo pecado terá que passar pela redenção ou pelo expurgo. Aquilo que não puder ser redimido pelo sangue será destruído pelo fogo do juízo de Deus. No final, quando tudo se consumar, o processo redentivo chegar ao seu ponto final, não restará mais nenhum vestígio da velha criação. O Apocalipse nos fala dos novos céus e da nova terra. O livro do Apocalipse trata dos assuntos da consumação de todas as coisas de forma detalhada. E todo filho de Deus deve estar bem informado sobre os planos de Deus para a consumação de todas as coisas. Vamos para a conclusão da lição. Como vimos, a revelação inteira do Novo Testamento tem o objetivo de manter o crente avivado. Desde a encarnação de Cristo, seu ministério de milagres, seus ensinos, sua morte na cruz, sua ressurreição e ascensão, a história da igreja, o papel doutrinário e consolador das epístolas, até a esplendorosa consumação de todas as coisas no Apocalipse. Tudo isto conduz o crente ao auge, a um momento de grande elevação espiritual. É impossível ler o Novo Testamento sem ser tomado pela
pelo indizível gozo celestial. A revelação inteira do livro aponta para a vitória triunfante e definitiva de Cristo e seus redimidos. Glória a Deus! E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versos 6 e 7. Com estas palavras gloriosas, encerramos mais um comentário da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe a todos.